Após 40 anos após a Reforma, tivemos em 1557 no Brasil o primeiro culto protestante, a primeira ceia, o primeiro evangelismo de não-europeus por protestantes, a primeira confissão de fé e os primeiros mártires. Eles foram as sementes do cristianismo protestante em solo brasileiro. Os primeiros missionários protestantes que chegaram ao Brasil data do século XVI, mais precisamente no dia 7 de março de 1557. Chegaram em Guanabara, no Rio de Janeiro, um grupo de cristãos calvinistas huguenotes, com o propósito de ajudar a estabelecer um refúgio para os cristãos calvinistas perseguidos na França e propagar o Evangelho. O contexto conhecido ficou marcado como a tragédia de Guanabara, que ocorreu no dia 9 de fevereiro de 1558, que teve como cenário a França Antártica. No estado do Rio de Janeiro, em novembro de 1555, ao ouvir sobre o Novo Mundo, Nicolas, vice-almirante da Grã-Bretanha, teve o desejo de fundar uma nova monarquia no Brasil. Em seu intento, buscou pessoas de boa educação, fiéis com bons comportamentos e uma fé inabalável, alegando que juntos fundariam uma igreja reformada como a de Genebra. E muitos cristãos reformados, ao ouvirem essa história, atenderam de bom coração seu convite. A promessa de uma nova terra sem perseguição encantou muitos cristãos, formando neles o desejo sincero de que tal empreitada teria êxito. Desejoso por colônios com valores mais sólidos, então este comandante ele escreveu à Igreja Reformada em Genebra, liderada por John Calvino, pedindo o envio de pessoas de bem para auxiliarem no trabalho. Em resposta, a igreja mandou um grupo de 14 pessoas, dentre as quais 2 eram pastores protestantes. O pequeno contingente desembarcou no Rio de Janeiro no dia 10 de março de 1557, ocasião em que foi realizado o primeiro culto protestante do Brasil e provavelmente das Américas. No início, Villegagnon, que era descendente de uma importante família católica, mostrou-se simpático aos protestantes recém-chegados. Na ocasião da celebração da primeira Santa Ceia em terras brasileiras, no dia 21 de março de 1557, chegou a confessar publicamente a sua fé na doutrina reformada. Todavia, logo começou a divergir dos reformados em relação à singela celebração da Ceia do Senhor e outras diversas questões doutrinárias. Segundo relatos históricos da época, Durand de Villegagnon tornou-se um tirano cruel, passou a obrigar seus trabalhadores a efetuarem trabalhos forçados, privando-os da alimentação, descanso e vestuário adequados. Ele começa a adotar uma fé distinta do que prometera e começa a perseguir os cristãos protestantes. As promessas feitas, elas caíram no esquecimento. No final de outubro, Durand de Villegagnon expulsou os protestantes da pequena ilha para o continente devido aos constantes conflitos motivados pelas questões doutrinárias e teológicas dos cristãos monergistas, que ele acabou adotando uma certa rejeição. Impossibilitados então de dar continuidade ao seu trabalho, no início de 1558, eles decidiram regressar à pátria. Todavia, diante das condições precárias da embarcação, 5 dos cristãos monergistas decidiram voltar à terra firme. Eram eles Jacques Le Ver, John de Borlelle, Macau Verneia, Pierre Bourdon e André Lafon. Segundo informações, nós vemos que Baleur conseguiu fugir da ilha. No entanto, os demais foram até a presença de Durand de Villegagnon
para pedir-lhe que os recebesse novamente. Porém, foram acusados pelo comandante de serem traidores e espiões. E esses cristãos calvinistas foram açoitados e encarcerados em uma cela estreita, escura e com cadeias muito pesadas asfixiadas aos seus pés. Durand de Villegagnon possuía diversos instrumentos de tortura que utilizava para castigar seus mordomos escravos e para afugentar os selvagens daquela região. Ele planejava como executá-los, e por estar tomado de grande preocupação de como fazê-lo, constantemente visitava a cela onde os cristãos calvinistas estavam presos, pois a sua tirania tirava até mesmo a confiança que tinha dos seus próprios mordomos, os quais colocou para fazer escolta dos presos naquela cela. Não se conformava com a atitude dos protestantes, pois apesar de estarem cientes de que poderiam a qualquer momento ser executados, alegravam-se em Deus e passavam o dia e a noite cantando louvores, recitando salmos e orando a Deus. Por haver se declarado inimigo dos cristãos calvinistas e sabendo que poderia agradar à corte com a morte dos reformados, resolveu interrogá-los sobre a fé reformada a fim de condená-los por heresia. Foi quando formulou um questionário teológico e lhes enviou a fim de respondê-lo, dando um prazo de apenas 12 horas para apresentarem as suas suposições doutrinárias. John de Borleri foi escolhido para redigir o documento que mais tarde ficou conhecido como a Declaração de Fé de Guanabara, que foi a primeira declaração de fé reformada das Américas. Ele era o mais velho dentre os seus amigos, tinha profundo conhecimento bíblico, teológico e também de história da igreja e da fé reformada. Enquanto escrevia, Borleri encorajava seus amigos a permanecerem inabaláveis contra as afrontas do diabo, da carne e do mundo, que tentavam, através de toda sorte de artimanhas, levá-los a negar a fé em Cristo. Ao concluir a declaração, a mesma foi lida pelos huguenotes, nomenclatura que foi dada aos cristãos protestantes calvinistas dos séculos XVI e XVII, por católicos franceses, após o massacre de Vazy. Eles eram chamados de huguenotes. E depois de assinadas por esses servos de Deus, foram encaminhadas a Durand de Villegagnon, que ao recebê-la indignou-se, mandando chamar um após o outro a fim de confirmar o escrito e executá-los de forma sumária. Ao chegar ao conhecimento as intenções de Villegagnon, alguns tentaram fazer com que os cristãos monergistas desistissem de sua fé, o que levou Bordelli a fazer o seguinte pronunciamento: Meus irmãos, vejo que Satanás se esforça por todos os meios para nos impedir de resolutamente defendermos hoje a causa de Cristo, Senhor Jesus nosso, e que alguns de nós revelaram uma timidez fora do razoável, equivalente mesmo a uma dúvida acerca do socorro e favor de nosso bom Deus, em cujas mãos, sabemos, estão as nossas vidas, que ninguém nos poderá tirar sem as determinações dos seus sábios conselhos. Ora, eu vos peço que comigo considereis o modo e o motivo por que viemos a esse país. Quem nos moveu à travessia do oceano numa extensão de 2.000 léguas? Quem nos reservou de tantos perigos? Acaso não foi aquele que tudo governa, que dirige todas as coisas pela sua bondade infinita, que ampara os seus por meios admiráveis? É certo que contra nós militam 3 inimigos poderosos: o mundo, o diabo e a carne, e que nós mesmos não podemos resistir. Mas recorremos ao Senhor Jesus, que os venceu por nós. Ele nos assistirá consoante a sua promessa, que sempre cumpre, por isso que é fiel e todo poderoso. Vamos a Ele, repousemos nele. Coragem, pois devemos ter, meus irmãos, que os enganos e as crueldades e as riquezas desse mundo não nos embaraçem de irmos a Cristo.
Acontece que, depois dessas orações, depois desses conselhos, depois dessa confissão feita, Bordelli foi o primeiro a ser chamado à presença de Durand de Villegagnon para declarar a sua fé. Após confirmar o que havia escrito, foi fortemente espancado e condenado à morte por estrangulamento, asfixia e afogamento. Um dos pajens de Villegagnon foi designado para fazer a execução. Bordelli foi executado a um rochedo alto e ali foi estrangulado, asfixiado e jogado nas águas. Enquanto seu antagonista o executava, Bordelli orava implorando a Deus perdão pelos seus pecados e entregando seu espírito a Deus. Assim também aconteceu com Verneia, Pierre Bourdon e Lafon. Acontece que André Lafon, vacilando, se retratou na declaração de fé e, por ser o único alfaiate daquela localização, sua retratação foi aceita por Durand de Villegagnon. Já nós temos outro cristão monergista que conseguiu escapar das garras deste almirante, que era Jacques Beller, que havia conseguido fugir e foi mais tarde capturado e acusado e executado depois no Rio de Janeiro. Esses homens foram foragidos de sua pátria. Encontraram no Brasil a traição de um homem chamado Durand de Villegagnon, que estava a serviço da fé católica romana. Com alguns companheiros, Boles escapou da truculência deste homem, indo para São Vicente. Suas convicções bíblicas o fizeram pregar as verdades da palavra de Deus aos lusitanos, aos mamelucos e também aos indígenas. Este homem, chamado João Boles, que é um nome aportuguesado de Jacques Beller, não deixou de pregar o evangelho por onde passava, e um padre chamado Luiz de Gran acusou-o de estar desvirtuando suas ovelhas, onde ele foi preso, levado à Bahia, onde ficou em um cárcere por 8 anos. Depois foi enviado ao Rio de Janeiro e foi condenado a morrer por crime de ser protestante e, portanto, um herege obstinado. Mas o que chama a atenção foi quem executou essa pena. Nada mais, nada menos que José de Anchieta. A pretexto de salvar Boles das garras do demônio, fez demorar o seu suplício para que ele tivesse chance de arrependimento. José de Anchieta foi incumbido de tentar mudar as suas convicções e se tornar católico romano. Mas Boles era convicto de seus ensinos nas Sagradas Escrituras e repudiou as investidas do padre Anchieta. O carrasco também titubeou em matar Boles, provavelmente por perceber se tratar de um inocente. E como costume da época, um sacerdote permanecia ao lado do sentenciado até que acontecesse a sua morte. E Anchieta estava ali. Ele antecipa-se ao executor e enforca João Boles. João Boles foi um ministro huguenote. Foi um oficial da primeira celebração da Ceia do Senhor no Brasil. Ele era um intrépido pregador do Evangelho e foi um mártir da fé em 1567. Após 8 anos de masmorra, foi executado pelo apóstolo do Brasil, José de Anchieta. E qual foi o seu crime? Simplesmente ser um cristão protestante. O católico francês e historiador Arthur Beuchart declara o seguinte: e porque o carrasco, talvez condoído, sem coragem de apressar a morte da vítima inocente, ele mesmo, Santo José de Anchieta, acaba de matá-lo, dizendo, ufano ao carrasco acorvadado: eis aí como se mata um homem. Esta obra foi publicada em 1897
por ocasião das festas do tricentenário de Anchieta, em cujas páginas também classifica Villegagnon como o Caim das Américas. No dia 9 de fevereiro, o contexto histórico em que os primeiros mártires de cristãos aconteceram em terras brasileiras ocorreu há 464 anos. É interessante notar que a perseguição religiosa aos cristãos foi algo rotineiro, em alguns lugares devastador, porém não é suficiente para calar o Evangelho de Cristo. É importante lembrar que o próprio apóstolo Paulo foi enfático ao afirmar que, embora ele estivesse preso por diversas vezes, a palavra de Deus não estava. Avaliando o percurso da igreja primitiva na conquista de novas almas para o reino de Deus, constataremos que as perseguições aos cristãos apenas contribuíram para o crescimento do Evangelho, fortalecendo o dinamismo da estrutura da igreja como organismo vivo em seu alcance a povos distantes. Esses missionários puderam experimentar de perto as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, conforme Mateus capítulo 5, verso 11. O próprio nome Brasil refere-se a uma terra mítica, que seria o Éden da mitologia celta, e não demoraria muito para que os protestantes europeus dessem um novo significado para esse paraíso. O Brasil foi o primeiro país americano a ser um refúgio protestante, antes das colônias inglesas dos puritanos, e os primeiros a serem refugiados foram os franceses. Segundo historiadores como Franz Leonard, fazia parte dos planos de John Calvino a criação de uma espécie de um refúgio protestante internacional na América Central, a fim de receber todos os perseguidos da Europa. O protestantismo implantado no Brasil colonial era ideal para a reforma, já que sua estratégia consistia em salvar os próprios membros. A pergunta que não quer se calar é a seguinte: será que estamos dispostos a defender a fé que uma vez nos foi entregue pelo Senhor Jesus? Que o Senhor nos ajude a defender a razão da nossa esperança e a vivermos de acordo com os seus divinos propósitos.